Nos tocar nessa noite, através da tua imensa graça. Senhor, nós pedimos o perdão dos nossos pecados. Sim, Senhor, debaixo da cruz, debaixo do teu sangue, Senhor. Pedimos a bênção do Senhor nas nossas vidas. Estende suas mãos, Pai. Pedimos o Senhor. Deixa descer teu sangue, Senhor. Que venha ao nosso coração. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Mudar nossos desejos. Sim, Senhor. Nossos pensamentos. Sim, Pai. Sim, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha. Aleluia. A nossa alma. Amém, Pai. Sim, Senhor. Para essa hora. Oh, glória. Para esse momento. Abre o véu do nosso entendimento, Pai. Deus Tem bendito. misericórdia, Senhor. Deus maravilhoso. Tem misericórdia, Deus. Senhor, que a graça. Amém, Senhor. Que a graça do Senhor. Aleluia. Nesta noite possa trazer Deus, cura. Poderoso, sobrenatural. Possa trazer libertação. Santo, Santo. Possamos sair daqui nessa noite. Sim, Senhor. Melhores do que nós entramos. Cristo. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Aleluia. Pai. Força poderosa. Oh, glória. Enche nosso celeiro. Sim, Senhor. Com a tua palavra. Aleluia. Oh, Senhor, nosso Deus e Pai. Deus vivo, Deus forte, Abençoa, poderoso. Senhor, aqueles que não puderam estar aqui. Verdade, Senhor. Mas que possam estar nesse instante em atitude de espírito. Sim, Senhor. De oração. Orando pelo trabalho. Orando pela pregação. Pelo culto, pela adoração. Senhor, nosso Deus, nós oramos, ó Pai, e pedimos a bênção derramada sobre nossas vidas. Assim como o Senhor derramou ontem em Cidrolândia. E vemos o poder de Deus. Assim como o Senhor abençoou e estendeu na sexta-feira. E vemos também o poder de Deus. Que nessa noite possamos ser abençoados por Ti, Senhor. Pela Tua graça imensa, pelo Teu amor imenso. Nós pedimos nessa hora. Senhor, abençoa desde a criança até o mais velho. Que o Senhor possa abençoar os jovens, a mocidade, as crianças. Que o Senhor possa abençoar os anciãos. Possa abençoar todos os irmãos e irmãs. Senhor, estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor Jesus, pela família. Obrigado pelo alimento, pelo vestuário. Obrigado, Senhor, por nos permitir vir até aqui e Te adorar. Senhor Deus, somos agradecidos ao Senhor por essas vidas, por essas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. O
mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ler as Escrituras no livro de São Mateus, capítulo 21. Capítulo 21. A partir do verso 10. São Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 10. Aleluia. Os irmãos já acharam? Amém. Glória a Deus. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covis de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou a todos. Amém. Senhor nosso Deus, aqui temos uma porção da Tua palavra. Amém. E a Tua palavra é eterna. A Tua palavra é bendita. Santo. Senhor nosso Deus, Oh, glórias. que a graça do Senhor venha nos atingir nessa Obrigado, noite, Deus. Obrigado, Pai. para sair daqui melhor do que nós entramos, para sair daqui bem Oh, melhor. glórias. Senhor, que todo espírito contrário, Obrigado, Senhor. todo espírito de demônios das Oh, trevas, glórias. espírito de indiferença, espírito de mexerico, espírito de contenda, espírito qualquer que venha atrapalhar o desenvolvimento do reino de Deus, Verdade, Senhor. seja expulso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. No nome do Senhor Jesus Amém, Cristo, Senhor. seja expulso. Oh, glória. Espírito de perraça, Cristo. espírito de teimosia, Cristo. de meninice, de chocarrice, Isso, Senhor. seja expulso em Oh, nome do glória. Senhor Jesus Amém, Cristo. Senhor. Amém. Ó Deus do céu, Aleluia. nós oramos nesse instante para que as trevas do diabo sejam expulso agora pela luz da palavra, para que a escuridão se rompa através da luz da aurora, a luz do Senhor, a luz que ilumina todo mundo. Ajuda, Senhor, confirmando a Tua palavra. Tire de nós toda dúvida, toda incredulidade, toda indiferença. Oh Deus, tem misericórdia, porque o Teu profeta mesmo disse: onde há indiferença, Deus não pode trabalhar. Onde há um irmão indiferente com outro irmão, Deus não pode tratar. Oh Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia dessas almas, de qualquer alma que estiver nesse estado, nesse limite. Ajuda-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Amém. muito obrigado. Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Devo lembrar aos irmãos que domingo que vem nós teremos a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, às 18 horas. Dia 9, sábado que vem, é o cerimônia do casamento do irmão Alisson mais a irmã
Sara. Eu esqueci o nome da rua lá, mas chama mansa. Rua José Batista, 759. Rua José Batista 759. Né? Deus abençoe. Aqueles que conhecem a casa do irmão Minaldo, onde o irmão Minaldo trabalha, já sabem, né? Às 19 horas. E então, por ocasião disso, sábado não haverá ceia em Cidrolândia. Todos os irmãos deverão deslocar para cá no domingo, dia 10. Haverá transporte para eles virem para cá, com exceção dos irmãos de Vespasiano. A ceia será na sexta, dia 8. Muito bem, que Deus possa nos abençoar, né? Amém. Esta noite o irmão Joaquim está conosco, sentado aqui na frente aqui. O irmão Joaquim tem estado conosco ali em Cidrolândia, no tabernáculo em Cidrolândia, com sua família, e tem estado conosco já há alguns cultos, ouvinte do programa de rádio, mora no Guanabara, região do PTB, e desde então tem ouvido o programa, tem estado conosco nas reuniões, né? Já é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. E está em companheirismo conosco. Amém. Deus abençoe o irmão Joaquim, sua família. E ele veio hoje, mas uma Lafayette, uma Érica também está vendo ali, veio com eles também, para ensinar o caminho, né? Mostrar o caminho. O irmão Joaquim fica mais por dentro do trajeto de vir para cá, né? Graças a Deus. Sábado que vem é Santa Ceia, é casamento, mas eu quero fazer o batismo antes. Fazer o batismo antes, de uma parte da manhã, porque na parte da tarde não vai dar. Nós temos alguns irmãos que querem batizar, e eu acho que vai ser na parte da manhã. Não ficar na parte da tarde. Tinha combinado para a tarde, mas esqueci, por causa do casamento, para não ficar muito tumultuado, muito, né? Então, graças a Deus por isso. Amém? Amém. Muito bem. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre por que viemos na igreja. Por que viemos na igreja? Eu vou mandar levantar 3 pessoas que me respondam essa pergunta. Irmão Sandro, levanta, por favor. Só uma pequena palavra. Por que nós viemos à igreja? Só uma palavra. Para nós enchermos Do o Espírito da palavra. Amém. Pode sentar. Irmão Léo. Para nos tornar melhores cristãos. Amém. Irmão Pedro, Paulo. Amém. Amém. Pode sentar. Obrigado pela participação. Amém. Por que viemos à igreja? Todas as respostas estão certas. Mas nós vamos aprofundar mais nisso um pouquinho. Amém, irmãos? Amém. Vamos aprofundar mais um pouco. Porque nós viemos à igreja. Você sabe que a palavra igreja tem um significado? Você sabia que a palavra igreja tem um significado? Tem muita gente que compreende mal o que significa igreja. As pessoas pensam, só porque nós estamos aqui assentados, envolvidos em 4 paredes, as pessoas pensam que isso é igreja. É verdade. Não. A palavra igreja, em primeiro lugar, significa chamados fora. Esse é o verdadeiro significado da palavra igreja.
chamados fora. A primeira vez que Deus teve uma igreja foi através do êxodo. E a palavra êxodo significa saída. Quando Deus chamou Israel para fora do Egito, ali ele tinha uma igreja. E a palavra igreja significa chamados para fora. Isso quer dizer que quando nós somos igreja, nós temos a noção de que fomos chamados para sair de um determinado lugar para servir a Deus. Amém. Ei, glórias. Então a palavra igreja significa chamados fora. E no entanto, esses que são chamados para sair, chamados para fora, naturalmente, literalmente, é a igreja. É a igreja. A igreja somos nós. Amém. Essa questão de falar assim, vamos à igreja hoje, é cultura. Não é que é errado, mas é cultura. É uma cultura herdada há muitos anos, há muitos séculos. Eu vou na igreja hoje. Eu irei para a igreja hoje. Estou doido para chegar ao horário de ir para a igreja. Não tem nada de errado com isso, está tudo bem. Mas é uma cultura. E no entanto, a igreja somos nós mesmos. Nós mesmos somos a igreja. A igreja vai adorar a Deus. Se eu disser a igreja vai para a igreja, tem uma coisa errada, sendo que nós somos a igreja. Isso, verdade. A igreja sai, se desloca para adorar a Deus. Amém, irmão? Amém. Num determinado lugar, que é chamado de templo. E mesmo assim o templo não é de Deus. Nós é que somos o templo. Amém, irmão? Vocês estão entendendo, irmão? Amém, verdade. Templo é porque foi dedicado. Templo é porque os bancos foi dedicado, o púlpito foi dedicado, os instrumentos foram dedicados, os utensílios foram dedicados. Templo porque aqui se prega a palavra. Mas o verdadeiro Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Isto. O templo de Deus é o nosso corpo. Isto, glória a Deus. Amém, irmão? Verdade. Amém. O templo de Deus é o nosso corpo. É o nosso corpo que é o templo em que Deus deve habitar. É nessa igreja que Deus congrega. Você fala assim, Deus congrega? Sim, Deus congrega comigo, congrega com você. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo, irmão? Então observe bem. A palavra igreja significa chamados para fora, ou chamados para sair. Quando Deus te chama do mundo, eu vou falar em questões de predestinação, porque não tem como eu falar sobre isso se eu não entrar um pouquinho na predestinação. Isto, verdade. Quando o eleito está lá fora, no mundo, quando aquela semente predestinada, ordenada por Deus antes da fundação do mundo, está ali, ciscando aqui, ciscando acolá, passando o bico aqui, passando o bico acolá. E lá dentro dessa alma tem uma semente, essa semente é predestinada, ordenada por Deus para vir para a luz da palavra. Ei, glórias! Aleluia! Enquanto essa semente, essa pessoa está lá nesse lugar, nesse lodossal, nesse lamaçal, essa pessoa é chamada de povo. Israel, antes de sair do Egito, não é igreja. Israel, dentro do Egito, é povo. Povo de Deus. Mas Israel, saindo do Egito, é igreja de Deus. Amém, irmão? Amém. Israel do Egito é povo. Por que povo, pastor? Porque o povo estava dentro de um povo.
Israel era uma nação que estava dentro de uma nação. Então era povo de Deus. Mas saindo do Egito, eles se tornaram igreja de Deus. E assim, quando uma alma, um eleito, um predestinado, uma semente eleita esteja lá fora do mundo, que não conhece ainda a sua posição, o seu chamado, ele é chamado de povo de Deus. Mas quando ele é chamado para sair, quando a luz bate naquela alma, quando a luz do entendimento vem naquela pessoa e o seu entendimento é aberto e entende a linguagem de Deus da hora, ele se levanta e sai e se torna a igreja de Deus. Amém, irmão? Ele foi chamado para sair fora. Isso não quer dizer que é noivo ainda, porque nem todo chamado é escolhido. Verdade. Não confunda isso. Não confunda isso. Nem todo chamado é escolhido. Muitos são chamados, e poucos dos chamados são escolhidos. Deus não escolhe de onde não foi chamado, não. É dos chamados que Deus escolhe os escolhidos. Quem está entendendo, irmão? É dos que foram chamados é que Deus escolhe, de dentro dos chamados. De quem nunca foi chamado, de quem nunca sentiu o puxão do Espírito Santo, Deus não irá escolher. Mas Deus escolhe de dentro dos chamados. É aqueles que Deus chama e dos chamados Deus escolhe. Quem está entendendo, irmão? Vocês estão compreendendo? Então presta bem atenção. É por isso que é um perigo viver na mensagem num estado de justificação e santificação apenas. Você tem que correr logo para o batismo do Espírito Santo. Isso, verdade. Você tem que correr logo para poder fazer parte do corpo. Amém. Porque enquanto você não é batizado no Espírito Santo, você só fica fazendo parte do companheirismo, da fraternidade ali, ó, amor fraternal, só da fraternidade. Você tem justificação, você tem santificação, pode até ter alguns dons, mas ainda não é batizado no corpo místico, não entrou ali por um espírito. Quem está entendendo, irmão? Então tem que entrar dentro do corpo por um espírito. E quando você entrar no corpo de Cristo pelo batismo do Espírito Santo, você deixou de ser chamado e agora é o escolhido de Deus. Amém? Você pode dar glória a Deus. Estão entendendo? Amém. Agora eu posso começar a pregar então? Amém. Então tá bom. Então vamos lá. Na mensagem, 5 identificações definidas. O irmão Branham diz o seguinte: 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo, parágrafo 14. Olha o que ele diz. Agora, cada um desses textos poderia levar horas, mas gostaria de lá falar a vocês alguns poucos fundamentos. Eu quero dizer para vocês que a palavra igreja, propriamente dita, significa os chamados para fora. Agora, Israel não era a igreja de Deus enquanto estava no Egito. Parágrafo 14. Eles eram povo de Deus. E então, quando Deus os chamou para fora do Egito, eles se tornaram a igreja de Deus, porque foram chamados para fora para sair. Agora, isso ainda permanece a mesma coisa hoje. O fato deles terem saído não quer dizer que tinham chegado. Os irmãos estão entendendo? O fato de nós ter saído da batista, metodista, pentecostal, presbiteriano, seja onde for, o mundo católico, o mundo religioso, o fato de você ter saído não quer dizer que você tenha chegado. Vocês estão entendendo, irmãos? Não quer dizer que tenha chegado. Agora, falando nessas expressões, deveria em cada um de nós criar um grande temor e pavor no nosso coração. Verdade. Deveria causar uma grande preocupação. Quem está entendendo, irmãos? Senhor. Talvez nem dormir direito. É verdade. Talvez nem comer direito, nem dormir direito.
Porque para isso é diferente. Para Deus tirar um povo do sistema, Deus necessita de um homem só. Ele precisou de um profeta para chegar lá em Israel e tirar o povo todo. Aí você fala assim, mas foi um homem também, pastor, que colocou o povo em Israel, em Canaã, que é Josué. Mas só que o irmão Branham diz que Josué representa o Espírito Santo. Nós tivemos um mensageiro, tivemos um profeta mensageiro para nos tirar do sistema. Correto, irmão? Amém. Mas o nosso Josué é o Espírito Santo. É ele que vai nos colocar na terra da promessa. Amém, irmão? Amém. Ei, glórias. Os irmãos estão entendendo? Amém. A primeira parte já foi feita. Você sabe quem você creu. Você sabe quem você recebeu como seu profeta. Amém, irmão? Você sabe em quem creu. Você sabe em quem nós temos crido. Isso é ótimo, isso é bom. Você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você creu na palavra da hora. Você toma a Santa Ceia correta, com pão ázimo, vinho, lava-pés. Você conhece os rudimentos da doutrina de Cristo. Mas isso não é perfeição. Então isso deveria lançar nós em desespero. Deveria lançar você em desespero. Verdade. Tem misericórdia. Amém, irmãos? Isso deveria levar o jovem ao desespero. Isso deveria levar o moço, a moça em desespero. Isso deveria levar o rapaz, o homem, a mulher em desespero. Isso deveria levar um casal, uma família em desespero. Verdade. O profeta irmão Branham pregou a mensagem, o sinal, numa escola dominical de manhã. E ele disse assim, quando chegou a noite, ele pregou o sinal de manhã e pregou a mensagem, humilha-te à noite. Desespero, melhor dizendo, à noite. Pregou o sinal de manhã na escola e à noite ele pregou o desespero. Antes de entrar no assunto profundo de desespero, ele disse assim, se tem uma mensagem que eu preguei na minha vida mais sobressaliente, foi essa de manhã, que é o sinal. E o sinal era sobre o batismo do Espírito Santo. E nessa mensagem ele disse, se você não possui o sinal, a ira de Deus está sobre você. Ele falou isso umas 6 vezes na mensagem inteira. Quando terminou o culto, o povo foi embora. E ele ficou observando cada um que ia pegando seu carro e indo embora. Ele observou uma família entrar num carro, entrar em outro. Ele observou alguns irmãos conversando debaixo da árvore. E aí ele pensou, foi como se não tivesse pregado nada. Isso era para lançar todos eles em desespero. Quando chegou a noite, ele pregou a mensagem de desespero. Ele ficou apavorado, porque uma mensagem daquela não viu ninguém desesperado. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Vocês estão compreendendo? Amém. Então vejam bem, a igreja somos nós somos a igreja. A igreja vem ao templo, mas mesmo assim nós é que é o templo. Amém, verdade. Amém, irmãos? Amém. Quando falamos que Deus habita em sua igreja, estamos falando do povo, isto é, Deus habita em seu povo. Correto, irmãos? Amém. Vamos pegar 1 Coríntios. Coríntios, capítulo 3, para vocês verem o que o irmão Branham disse. Mateus, pega para mim no celular lá em cima. 1 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3. Amém. Os irmãos acharam? Veja o que Paulo vai dizer no versículo 16 e 17. Não sabeis vós
que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí na mensagem, para que foi dado o Espírito Santo, o irmão Branham disse: Deus nunca descerá e habitará em um vaso sujo, em um vaso imundo. Quando se fala de vaso sujo, vaso imundo, está falando daquele vaso que coloca os olhos em coisas, que abre a boca para falar certas coisas, que abre os ouvidos para ouvir certas coisas, que tem pés ligeiros para ir em determinados lugares. Ele está falando desse tipo de vaso que tem pensamentos imundos, natureza mundana. Ele está falando exatamente desse vaso. Aí o profeta diz: para que foi dado o Espírito Santo? Ele disse: Deus, o Espírito Santo, jamais desceria em um vaso sujo. Amém? Amém. E para você ver, quando Deus nos chamou lá do mundo para ser igreja, presta atenção, lá no mundo como eleito, você era povo. Deus soberano. Mas lá você era um vaso sujo, mas bem sujo. E Deus te chamou e Ele te justificou. Você não poderia dizer para Deus assim: Senhor, você está me chamando? Olha como é que eu estou sujo. Ele dizia assim para você: eu te justifico. Amém, irmão? Eu te justifico. Isto é justificação. Amém. Verdade. Então você se oferece para Deus. Então tá bom, Senhor, já que o Senhor quer o sujo, agora quem é que vai limpar? Você está colocando você mesmo na mão de Deus para Ele mesmo te limpar. Amém, irmão? Graças a Deus. Para Ele mesmo. Você vê um copo sujo limpando ele mesmo? Não. Você já viu? Não. Você já viu um copo todo sujo de lama, vai chegar, caminhar, e o tanque lá e abrir a torneira e limpar? Não. Nós é esse copo. Nós é esse copo jogado no lixo, na sarjeta, esse lixo todo sujo, onde barata, mosquito vinha e pousava e ficava, e era morada desses bichos, desses besouros. Deus vem com sua mão e tira. Amém, irmão? Agora você se apresenta a Deus. Agora é eu que tenho que te limpar. Você tem que permitir Deus fazer isso. Amém. Glória. Amém, irmão? Amém. E aí Deus fala assim: como que eu vou te limpar? Como o Senhor vai me limpar, Senhor? Pela lavagem pura da palavra. Da palavra. Então observe que ele diz aqui no versículo 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17: se alguém destruir o templo de Deus, opa, peraí, se alguém colocar uma retroescavadeira aqui, Não. se alguém jogar uma bomba aqui dentro, Não. se nós pegar a marreta e destruir a parede, Não. não é esse templo que ele está dizendo. Ele está dizendo do meu corpo, do seu corpo, do nosso corpo. Amém, irmão? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Amém. Glórias. Amém, irmão? Amém. Agora tem uma coisa. Olha o que vai dizer no 18. Não se engane. Assim mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Amém, irmão? Amém. Então observe bem que nós que somos o templo em que o Espírito Santo deve habitar. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Aleluia. Amém? Os irmãos estão entendendo? Vejam bem. Ainda nem entrei ainda porque nós viemos à igreja.
Hebreus capítulo 3, verso 6. Mas Cristo, quem é Cristo? Cristo, como filho sobre a sua própria casa. Que casa? A qual casa somos? Olha a casa de Cristo, irmão. Olha a casa de Cristo. Cristo tem casa, é a nossa, amém, irmão? Cristo tem casa. Naquele dia que ele estava aqui na terra, onde ele era jogado para lá e para cá, empurrado para lá e para cá. Quando chegava de noite, ele dizia, ele via lá de longe um lobo uivar. Estava na hora dele dormir. E ele pensava, nesse momento os lobos vão para o seu covil deitar. Os irmãos estão entendendo? E o Filho do Homem não tem nenhum lugar para colocar a sua cabecinha. Ele não tinha uma casa para morar. Mas no dia de Pentecoste, apresentou 120 de uma vez. Amém? 120 casas de uma vez só. E de lá para cá, quantas casas ele tem tido? Amém, irmão? Você é essa casa, irmão? Ou qual casa somos nós? Amém, irmãos? Que privilégio Deus dizer, lá na terra eu tenho uma casa. Lá na terra eu tenho uma casa. Essa casa se move, essa casa fala, essa casa tem duas mãos, essa casa tem dois pés, essa casa tem dois olhos, essa casa dorme, come, bebe, somos nós. Amém, verdade. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Amém. Ou qual casa somos nós? Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo como filho sobre sua própria casa, a qual casa somos nós. Se tão somente, Preste atenção. Quem é que já foi aqui em alguma cidade e ficou dormindo em algum hotel? Levanta a mão. E depois voltou, depois de um tempo, e procurou o mesmo hotel. Eu já fiz isso. Já fiquei no hotel quase umas 3, 4 vezes. Aí você fala, por quê? Que eu procurei o mesmo hotel. Tinha centenas de hotéis na cidade. Mas por que eu voltei para o mesmo hotel? Aí em Goiânia, eu procurei o mesmo hotel. Não é porque é barato. Não é porque está próximo à igreja. Não é porque está próximo aqui. Sabe por quê? É porque o gerente do hotel, o dono do hotel, conserva seu cliente. Amém, irmão? Aí está dizendo, a qual casa somos nós. Mas se nós conservarmos, amém, irmão? Glória a Deus. Se nós conservarmos. Estão entendendo? Amém. Se nós conservarmos, isto é, dá para ele boa receptividade, dá para ele atenção, amém, irmão? Dá para ele comodidade. Não fazer como Simão fariseu, que chamou ele para sua casa e deixou ele num cantinho com os pés sujos. Foi verdade. Não dando atenção para quem era o que ele era. Mas você sabe quem ele é, amém, irmão? Você sabe quem ele é. Nós sabemos quem ele é. Nós não sabemos como ele é e o que ele é, como o mundo acha. Porque o mundo acha que ele é um mito, é uma mentira, é uma invenção. Os incrédulos fazem isso. Não, nós não sabemos como ele é, como a religião diz. Uns dizem que ele é a terceira pessoa, outros dizem que ele é a segunda. Nós sabemos quem ele é. Ele é o primeiro e o último, amém, irmão? Verdade. Ele não é um socialista, como muitos dizem. Ele é o santo de Deus. Glória a Deus. Mas se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o Fim. Até o próximo culto? Não. Até o Fim. Aí vem Paulo e diz aos Efésios 4:30: e não entristeçais o Espírito Santo,
até o dia da vossa redenção, que é o fim. Esse é o fim. Amém, irmãos? Então, Deus não habita em templos feitos por mãos de humanos. Deus não habita. Deus vem, mas ficar aqui não fica não. Por que a Igreja Católica, os fiéis da Igreja Católica, passam em frente da igreja, passam em frente do templo e ajoelha e faz o sinal da cruz, não sei quantas 3 vezes, eles acham que lá dentro Deus está habitando. Debaixo de uma mesa tem um prato com as 3 quartos e um pote de hóstia, e na hóstia tem um símbolo do Deus Sol atrás. Eles pensam que aquele é o corpo de Cristo ali dentro. Aí eles ajoelham, fazem aquele sinal todo, e aí eles acham que ali é a casa de Deus. Deus está ali, representado na hóstia, que é o corpo de Cristo na Eucaristia. Não, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus vem aqui e volta. Deus vem aqui e volta. Sabe como é que Deus vem? Deus vem, abre a porta, entra, os outros vai chegando. Depois o último que sair, fecha a porta, Deus vai embora. Amém, irmão? Amém. Não é que o povo vai e Deus ficou aqui, não. Não é que o povo vai e Deus ficou aqui, não. Existe-se. Pastor, então por que o profeta prega a ordem da igreja? Sabe por que prega a ordem da igreja? Quando a igreja está presente. Isto. Não existe ordem da igreja para pintar. Ela está fazendo barulho, cuidado, pastor. Cuidado que esse serrote faz barulho um pouquinho. Não. A ordem da igreja é preservada quando a igreja está presente. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Agora eu vou vir aqui, mais o irmão Lafayette, depois, assim que terminar o culto, lá amanhã de manhã, e nós vamos trocar as lâmpadas. Irmão Lafayette, vou colocar a escada bem devagar, tá? Porque aqui é a casa de Deus. Irmão Lafayette, dá descarga devagar para não fazer barulho. Aí, irmão Lafayette chega para mim, pastor, vem cá, lá fora. Olha, não é melhor nós fazer isso? Não, Lafayette, por que você falou aqui dentro? É porque nós temos que respeitar a casa de Deus. A ordem da igreja é praticada quando a igreja está presente. É claro que aqui você não vai falar coisas profanas, você não vai fazer vaidade, não vai brincar. É claro que você sabe onde você está. Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. A igreja chega quando você chega. Deus vai embora quando você vai embora. Amém, irmão? Porque a igreja somos nós. Amém? A única coisa que nós podemos fazer é dedicar esse templo, dedicar essa casa, dedicar isso para o serviço do Senhor. Amém? Vocês estão compreendendo? Amém. Então veja bem, vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 7, versículo 48. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Como é bom ter profeta, né, irmãos? Aleluia. Atos 7, 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Então, observe que por que você vem à igreja? A igreja vem ao encontro da igreja.
Isto é, os irmãos vêm ao encontro de outros irmãos para terem companheirismo. Vêm para obter comunhão. Comunhão. E comunhão, irmãos, prestem bem atenção, comunhão é uma coisa interessante. Porque o profeta irmão Branham disse que você só pode ter comunhão com Deus enquanto a sua comunhão com seu irmão está aberta. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? O profeta diz: você não pode ter companheirismo com Deus primeiro, comunhão com Deus primeiro, se a sua comunhão com seu irmão está dilacerada, está travada, está quebrada. É como chegar aqui na igreja e entregar sua oferta ao Senhor e lembrar que tem uma coisa contra o seu irmão. Vocês estão entendendo? Amém. O profeta diz: antes que você ame a Deus, ame seu povo primeiro. Amém. Seria a mesma coisa de amar a Deus que não viu nunca e odiar sempre o seu irmão. Você está vendo? Vocês estão entendendo, irmãos? E o profeta diz: se o seu companheirismo está rachado com o seu irmão, se a sua comunhão com o seu irmão está arruinada, vejam bem, a comunhão, até o sangue do Senhor Jesus Cristo, para nos purificar, para nos fazer uma asepsia, uma limpeza, até mesmo para uma cura divina, temos que estar em comunhão uns com os outros. Verdade. Vocês estão entendendo? Amém. Ah, mas eu estou em comunhão, pastor, eu estou em comunhão, eu estou na igreja, eu estou na mesma igreja que o irmão está, mas não importa. Às vezes tem irmão na igreja, com o mesmo pastor, na mesma igreja, no mesmo tempo, mas é indiferente com aquele irmão. Está indiferente com ele, não conversa com ele, não dá Deus abençoe, não fala com ele, e assim por diante. É indiferente com ele, está indiferente. Que comunhão há? Deus não está nisso. Deus não está nisso. E você jamais poderá ter comunhão com Deus se a comunhão entre seu irmão, principalmente aqueles que fazem parte do mesmo corpo, estão rachados. Sabe? Está rachado. O profeta irmão Branham diz o seguinte: não desenvolva nenhum sentimento estranho com pessoa alguma, com irmão algum. Não desenvolva um sentimento estranho. Não vá obter nenhum complexo contra seu irmão. Porque na hora que eu tiver isso, você racha o companheirismo, racha a comunhão. Os irmãos estão entendendo? E é aí que está. Não pense vocês, o profeta jamais ensinou isso, que antes de ter comunhão com Deus, ele nunca disse que para nós ter comunhão com os irmãos primeiro, tinha que ter comunhão com Deus primeiro. O profeta disse: você tem que ter comunhão com seus irmãos primeiro, para depois ter com Deus. Amém? Amém. Por isso que o profeta irmão Branham disse: se há algum sentimento estranho varrendo seu coração sobre qualquer irmão, sobre qualquer irmã, vá até ele, vá até ela e fala: irmão, estou sentindo algo estranho contra o senhor, contra a senhora, irmã. Eu tenho um pensamento assim, estou meio assim estranho com o senhor, eu não estou aguentando e tal, tal e tal. O profeta diz: faça isso o mais rápido possível, porque o diabo está se aproveitando disso. Então por que viemos à igreja? Viemos para a igreja para ser melhores cristãos. Viemos à igreja para ser melhores pais, melhores mães, melhores cidadãos. Amém, irmão? Viemos à igreja para encurtar, para aproximar mais esse laço. A Bíblia diz: tenhamos comunhão uns com os outros primeiro. Não é assim que é escrito lá? Tenhamos comunhão primeiro uns com os outros, e depois o sangue
do Senhor Jesus Cristo vem e nos limpa de todo pecado. Amém. Mas primeiro é comunhão. Amém, irmão? Ei! Tenhamos comunhão uns com os outros primeiro. A comunhão primeiro. Opa, estou em paz com o irmão, estou em paz com a irmã. Graças a Deus. Eu abraço o irmão, eu pego na mão dele. Não há nenhum sentimento faccioso, não há nenhum sentimento estranho. Dá graças a Deus. Amém, irmão? Aí sim você está em comunhão. As pessoas não sabem o que é comunhão. Verdade. Nem sabe, nem imagina o que é comunhão. Isto, verdade, verdade. Santo Deus. Amém? A Bíblia diz: tenhamos comunhão uns com os outros primeiro, e depois, quando isso estiver certo, o sangue do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Na mensagem o sinal, parágrafo 42, o irmão Branham nos ensina o seguinte: 42 diz assim: e nós não estamos aqui nessa noite para ser vistos. Nunca vimos aqui para que os demais vejam que tipo de roupa estamos usando. Às vezes tem pessoas assim. Às vezes tem pessoas, às vezes não é tão maligno, mas um espírito pode rodear uma irmã, um irmão, e ao invés dela e dele apresentar Cristo, ela vai e se apresenta, quer mostrar o vestido novo que comprou, quer mostrar a roupa nova que comprou. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém, amém, verdade. Isso não quer dizer que a pessoa é malévola, não quer dizer que ela é mal, mas um espírito pode rodear essas pessoas. Nós viemos aqui para uma coisa, como nosso irmão fez aquela oração. Estamos aqui para ouvir a palavra que vem a nós. Amém. Nós queremos isso. Você não quer, irmão? Amém. Glória a Deus. Porque essa é a única coisa que vai significar para nós algo que vai ser substancial, algo que vai nos ajudar. Amém, irmão? Amém, Senhor. Algo que vai fazer com que te melhore. Por isso que eu falo, se a pregação aqui não melhorar 0,10%, 0,1% de cada culto que você vem, tem a coisa errada. Verdade, verdade. Tem uma coisa errada. Se cada culto que você vem, você se torna pior do que o primeiro, o outro que veio, tem uma coisa errada. Se os nossos jovens vêm na igreja, ouvem um sermão e não melhora 1% do que foi falado naquele culto, na manhã seguinte, tem uma coisa errada. Se não melhorar 0,5% no outro culto, no dia seguinte, no outro, em vez de avançar, está retrocedendo. Porque viemos aqui para melhorar nós mesmos. Amém, irmão? Tem misericórdia. Viemos aqui porque nossas almas são colocadas em balanças. Isto. Oh, Deus amado. Amém? Amém. Aleluia. Viemos exatamente para isso, diz o profeta. Na mensagem, ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. Parágrafo 4. Por que nós viemos aqui? Nós viemos aqui para um propósito. Qual o propósito? E esse propósito deve ser único. Então não tem mais de um, tem que ser um só. Não tem mais de um. Se você tem, presta atenção, eu vou falar aqui agora. Se você tem propósitos segundos para vir à igreja, tem um espírito errado rondando você. Porque o profeta está ensinando aqui que o nosso propósito da igreja tem que ser único, um só. E se nós viemos na igreja com outras intenções, eu acho que o irmão vai estar lá hoje, eu vou lá hoje. Eu acho que o pastor vai estar lá hoje, eu vou lá hoje. Ah,
naquela irmã, estou precisando ver ela. Eu acho que ela vai estar na igreja hoje, eu vou lá hoje. É verdade. Já perdeu tudo. Já acabou com ele mesmo. O profeta diz: só existe um propósito único e qualquer outra coisa é errada. Nós que somos cristãos pela fé, queremos te conhecer melhor. Aqueles que ainda não se tornaram cristãos, estão querendo te conhecer como seu Salvador. Falando do Senhor. Aquele que estão doentes, mas observe, nós viemos aqui apenas para um propósito, apenas. É de nos render completamente ao Senhor. Sim, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. O profeta disse que aqui não é lugar nem para visitar. Verdade. Peraí, visitar? Que negócio é esse, pastor? Não é lugar nem para visitar? Vamos explicar isso pelo profeta mesmo? Deus mantém sua palavra? Vamos ver se é isso mesmo? Não, não é isso aqui não, ainda vou entrar lá. Na mensagem Deus mantém sua palavra, parágrafo 60, o irmão Branham diz o seguinte: observem, eu poderia dizer o seguinte: muito rapidamente essas coisas são esquecidas. Muitos rapidamente esquecem a mensagem que é pregada naquela noite e talvez no dia seguinte nem se lembra do que foi pregado. As pessoas vão à igreja e uns é com um fingimento. Parágrafo 60. Às vezes ele vem para ouvir algum bom pregador, famoso, talvez, um teólogo, tal. Mas você falha em perceber o porquê você vem à igreja. Você vem aqui somente para uma coisa, para adorar a Deus. Sim, Senhor. Amém, irmão? Verdade. Fique com seu único objetivo centralizado no Calvário. A perfeição 25. Você vê isso aqui para isso. Apenas para isso. Mas o problema é que as pessoas falham em perceber o porquê vem à igreja. Amém? Os irmãos estão entendendo? O profeta irmão Branham chega a dizer que o mundo está um câncer. Ele diz numa mensagem: não existe um povo mais precisando de cura divina do que a própria igreja dele. O povo que precisa mais de cura divina é a igreja do Senhor. O mundo é um hospital de pestilência. Correto? Verdade. O mundo é um hospital de pestilência. Verdade, isso é verdade. A igreja é o único lugar onde você vem para obter um pouquinho de cura. Amém, irmãos? Um pouquinho de cura. Uma pessoa que está em tratamento médico, se ela vai todo dia, vai tomar injeção ou insulina, alguma coisa, é para ela ficar melhor. E tem casos que não vai ficar melhor. Tem casos que jamais melhorará. E a pessoa morrerá com aquele câncer, morrerá com aquele problema. Mas quando uma pessoa está procurando por saúde, porque está doente, ele vai e toma hoje um comprimido. Não melhorou nada. Mas vai outro, toma outro. Vai outro, toma outro. Vai outro, está melhorando. A febre está baixando. A dor está sumindo. É assim que nós viemos à igreja. Cada dia vai melhorar um pouco. Amém, irmão? Cada dia para melhorar um pouco. Então, se nós viemos e quando nós voltamos é ao contrário, então quer dizer que não tem mais cura. Só está tomando remédio. Já não faz mais efeito. Quem entendeu isso? Aí o médico diz: tá aí, está sustentando ele as máquinas. Nós injetamos remédio, colocamos comprimido e tudo, mas não faz mais efeito mais não. Está segurando aí as máquinas. Então, se o profeta nos ensina que cada culto que nós viemos é para nós melhorar mais um pouco, nos curar mais um pouco, se conscientizar mais um pouco, pensar mais um pouco a respeito, amém, irmãos? E depois isso não muda, isso quer dizer que o remédio que está sendo tomado, as pílulas, os comprimidos, as injeções, não estão adiantando.
está te mantendo só um pouquinho. Te mantém religioso. Está te mantendo religioso. Com a prática de estar nos cultos aos domingos. Com a prática de estar nos cultos às quintas. Com a prática de estar nos cultos às terças. Mas só religioso. Não está melhorando. Meu Deus amado. A ordem da igreja. Parágrafo 85. Você vê? Observe. Fizeram a pergunta para o irmão Branco. Os diáconos. Irmão Branco, com respeito à ordem da igreja, na igreja, temos tratado ir conforme a forma que entendemos as ordens dadas na dedicação da igreja. E ao fazê-lo assim, alguns se têm aborrecido e se foram da igreja, foi embora. E outros não prestam atenção a nada que dizemos. Se não presta atenção no diácono, e quem está coordenando a ordem, vai prestar atenção na pregação? Verdade. Se não está prestando atenção no diácono, naquele irmão ali que está dizendo, fica quietinho, calma no seu canto aí, fica quieto, presta atenção. Você não está dando nem atenção quem está tomando, dando ordem, ou colocando as coisas em ordem, vai prestar atenção na pregação? Eles não dão nem atenção a nada que dizemos, especialmente os moços, os meninos. Temos falado aos pais deles, com respeito aos filhos deles, mas eles não cuidam. Temos entendido mal ou estamos levando a cabo da forma errada? Obrigado. Aí o irmão disse, não, vocês não estão levando nada errado. E ao fazer assim a miúde, as pessoas têm se aborrecido conosco. Foi o que vocês falaram, não foi? Tem se aborrecido comigo também, diz o irmão. Se aborrecerão com qualquer um. Há algo nessa pessoa que se aborrece. Não estão. Todas as pessoas na igreja que não querem ser corrigidas, o espírito delas não estão certo com Deus. Isso deveria lançar em preocupação, deveria? Deveria levar a desespero. Verdade. Se aborrece é porque não estão bem com Deus. Porque o Espírito de Cristo se sujeita ao ensinamento de Cristo, à casa de Cristo, à ordem de Cristo. Mas se são membros da igreja, por certo que são os membros desta congregação, 81. Já que têm sido ensinados a obedecer, eles têm que escutar nossa ordem aqui, porque esta é a ordem da igreja. Estas são coisas que não nos agrada fazer, coisas que não lhe agrada fazer, porém que devem ser feitas. O que o irmão Branco está querendo dizer é o seguinte: às vezes é necessário falar, corrigir, e às vezes o profeta diz, eu não queria perder tempo com isso, eu queria dar mais tempo à palavra para vocês. Me dou a conhecer nesta fita e lhes digo que sou eu. Eles me podem ouvir falando e sabem que sou eu, não vocês. Vocês me fizeram essas perguntas e eu lhes dou o melhor que sei da palavra de Deus. Para ninguém culpar os diáconos, o profeta está dizendo, é eu que estou falando. Cortar o espírito na hora, amém, irmão? 82. Agora, se essas pessoas se aborrecem e se vão, ou fica de cara feia, ou chateado, cara emburrada, e falta nos cultos, o que diz a Escritura sobre isso, esse irmão Brana? A Bíblia diz, irmão, não fique chocado, irmão diácono, saíram de nós, mas se fossem de nós, ficava conosco. Isto inclui a igreja. Vê? Então tem Escritura para eles. Outros não prestam atenção. Foi isso que eu ouvi na pergunta? Outros não prestam atenção a nada do que dizemos? Especialmente os meninos? Bom, os meninos devem conhecer diferente. Quando ele fala meninos, são crianças. Eles devem receber no lar. Porém, ainda que sejam os meus filhos vêm aqui e se fazem desordem
Eu não quero que vocês os batam. Claro, nenhum irmão, nem o irmão Zé, nem o irmão ninguém vai bater na criança, filho de ninguém. Ninguém vai fazer isso. Eu não quero que os batam. Sara, Rebeca, José, Billy ou quem for. Vocês me digam e eu me ocuparei do assunto. Se não se podem portar bem, então ficarão fora da igreja até que aprendam a se portarem bem. Isto não é um circo. Aqui não é um lugar de palhaçada. Aqui é a casa de Deus. Aqui não é um lugar de dar risadinhas. Não é um lugar de conversar. Aqui é um lugar não de jogar, não de cutucar, patinar, escrever notinhas, dar risadinhas um para o outro. É a casa de Deus. Deve-se ter o espírito correto. Amém, irmão? Glória a Deus. 85. Você vem aqui para adorar, nem sequer vem para visitar. Isto não é um lugar de piquenique, não é um lugar de visitas. Este é o lugar de visitação do Espírito Santo, pela palavra pregada. Você tem que escutar o que ele tem que dizer. Às vezes isso pode ferir, mas é para o seu próprio bem. Não escutarmos mutuamente. Não vimos aqui para ter confraternidade mútua, vimos aqui para confraternizar com Cristo. Esta é a casa de adoração e os meninos devem se disciplinar. E se tem pais, deixe-o saber. E se estes pais dos meninos não escutam o que dizem vocês, então estes pais por si mesmos devem ser corrigidos. Oh, Santo Deus! Se eles são membros desta igreja, então devem tomar 2 ou 3 contigo e deve ir até aquele pai e dizer para ele sobre o que está acontecendo. E não importa se é meu filho, ou se é minha filha, ou se é meu neto, não importa quem seja. Irmão Neville, chamou o irmão Neville, que é o pastor. Irmão Neville, vê, irmão Neville, se é Billy Paul, se é José, se é irmão Collins, qualquer um dos filhos dos homens aqui que prega nessa igreja, qualquer um dos filhos deles, sem exceção de ninguém, até dos netos, devem ser chamados à atenção imediatamente. Deve se comportar na casa de Deus. A minha casa será chamada casa de oração. Vocês fizeram dela covinhos e salteadores. Jesus falando no tempo da sua vinda, 2000 anos atrás, onde a igreja virou um lugar de comércio. Quando a igreja vira qualquer coisa que não seja para adoração, isso quer dizer, Icabode, foi-se a glória do Senhor. Qualquer igreja que não seja apenas para adoração, para a palavra, para a obediência da palavra, e atua diferente disso, Icabode, foi-se a glória de Deus. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Qualquer igreja que permite seu púlpito, pregador permite, vereador, presidente, governador, falar em cima do púlpito consagrado para um homem que seja de Deus, Icabode, foi a glória de Deus. Verdade, verdade. Igrejas que permitem, que abre a mão disso, abre a mão daquilo outro, e começa a usar peças de roupa, isso, aquilo outro, começa a confraternizar com o mundo, e Icabode, foi a glória de Deus. Igrejas que colocam na igreja instrumentos estridentes, bateria, guitarra, e não tem nenhuma conduta e ordem para poder cantar. Pode ser da mensagem, Icabode, foi a glória de Deus. A igreja em sua condição. Parágrafo 21. Agora, nós vimos a igreja para melhorar nós mesmos. Nós vimos aqui para fazer a nós mesmos melhores pessoas, melhores cristãos, melhores cidadãos, melhores pais, melhores mães, melhores companheiros,
Nós vimos porque Cristo tem dito que se nós viermos e pedirmos algo no seu nome, onde nós nos reuníssemos até 2 ou 3, Ele estaria conosco e concederia isto para nós. Desta forma, o que poderia ser algo melhor para nós hoje do que conhecer que nós estamos na igreja para um melhoramento de nós mesmos, para ampliar nosso entendimento. Quantos diriam, isso é pelo que eu estou aqui nessa noite? Amém, irmãos? Quantos poderiam levantar sua mão e dizer, isso é porque eu estou aqui nessa noite? Eu desejo um melhor entendimento. E nós não podemos ter um melhor entendimento, a não ser que, se nós vamos ter um entendimento de Deus, isso deve vir da palavra de Deus, pois a palavra é o que Deus nos deu para alimentar as nossas almas famintas, e o Espírito Santo foi enviado para tomar a palavra de Deus e nos alimentar pela palavra. Pastores que ficam dando voltinhas na igreja, ele prega um sermão, solta uma flecha, e aí diz para a flecha, dá uma curva nessa família aí, faz uma curva nesse irmão, porque ele é um bom dizimista, faz uma curva nesse irmão, porque a família dele é a igreja. Pastores que ficam fazendo curva na sua mensagem, para não poder tocar em certas pessoas da igreja, e acabou, foi a glória de Deus. Ei, glória, verdade. Não temos compromisso com ninguém, é a palavra de Deus. Glória a Deus. Isso, verdade. Aleluia. Que vergonha para certos pastores da mensagem. Que vergonha para certos ministros da mensagem. Corta a mensagem para não ferir os sentimentos de alguém. Corta a mensagem porque entrou visitante, porque entrou a família tal. Muda sua rádio, muda seu rumo na mensagem. Estava falando sobre espinhos, mudou totalmente para flores, porque entrou visitante. Não! Conduta antiministerial. Se o pastor que está em cima, ele está dirigido pelo Espírito Santo, ele tem que continuar sendo dirigido pelo Espírito Santo. Amém! Glória a Deus. Aleluia! Teve um irmão, nós estávamos falando sobre política, não vou falar o nome do irmão não, falando sobre política e eles pensam que envolver com política é só em tempo de eleição, envolver com partido, envolver na época de política. Ele pensa que envolver com política é só isso. Política não é só isso. Política está em todo lugar. Política, dois irmãos conversando e falando sobre determinada coisa, um não concorda com isso, não concorda com isso, ali já é política. Aí um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, sobre os panfletos que o senhor faz, teve um irmão que falou que um dos panfletos que o senhor fez achou errado, porque ofende as pessoas. Eu falei, é da mensagem? É do meu companheirismo? Faz parte da minha igreja, onde eu sou pastor? Ele não quis falar muita coisa não, porque ele sabe como é que eu sou. Eu falei, eu pensei, se for, está perdendo tempo aqui dentro. Se for, está perdendo tempo. Ah, porque ofende os nacionais. Se for, pessoa daqui de dentro, meu irmão, minha irmã, você está perdendo seu tempo. É verdade. Amém. Se for, você está perdendo seu tempo. Quem é eu? Quem sou eu? Quem é esses pastores aí da mensagem que pode falar com tão autoridade como o profeta William Branham pregou? Chamada denominação que veio de fundo do inferno, ordenada pelo diabo. E nós nem isso fala, irmão, às vezes. E vem falar isso comigo. Ah, vai tomar vergonha na cara! Profeta. Vai ter pessoas que falam isso, pega a mensagem,
a intermitente luz vermelha, e vocês vão ver quantas vezes o profeta fala cachorra, animal e cadela e porca. Você vai ver mais de 31 vezes o profeta se dirigindo a pessoas dessa maneira. Que isso? Falar que está pegando pesado? Que é isso? Que Espírito Santo? Que Espírito é esse que você tem? Então aqui não é lugar para ele. Aqui não é lugar para isso não. Aqui é lugar para a palavra. Entendeu? Ah, mas o nacional pode ficar meio aborrecido, irmão. Deus trata com eleito. Estou. Amém, Deus trata com eleito. Deus trata com eleito. O eleito, um pode pegar o panfleto, outro pega, que coisa. Outro vai e pega, já foi 1000 panfletos. Aí o outro pega, que nada, joga fora. Quem sem falar de donação? 3.000 panfletos já foi. Mas de repente cai na mão de um eleito. Isso aqui é bom, isso aqui é combina comigo. Não! A questão é eleição! O eleito não se preocupa com isso. Nós não estamos aqui para pregar a palavra. Nós estamos aqui para ir contra o último eleito. Amém? Não quero, pastor, com esse panfleto, o senhor vai fazer 30.000 panfletos e não vai chegar algum. Não importa, o eleito vai vir. Eu não sei quem é, mas vem. Amém, irmão? Quer saber? Ai, meu Deus do céu. Que coisa. Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. O dia que eu criei essa mensagem, eu recebi uma surra. Eu ganhei uma surra. O dia que eu criei essa mensagem, eu tomei uma surra. Apanhei das 10 da noite até 1 da manhã. Com um menino ainda de 12 anos de idade ainda. Mas apanhei bonito. Mas eu falei, mas isso é Deus. E o menino não teve dó, irmão. Ele falou abertamente. E lá no coração dele ele disse, se for eleito, vem. Amém. Isso. E ele não poupou. E disse o que o sistema era, disse o que a igreja era, disse o que a dominação era, e disse tudo. Eu só ouvindo aquilo, mas aquilo era verdade. Amém, irmão? Não teve jeito. Ele não chegou para mim e falou assim, deixa eu pegar leve como pregador, porque ele é pregador, deixa eu colocar um pouquinho de vaselina primeiro. Deixa eu colocar um pouquinho de óleo para poder escorregar. Não. As pessoas pensam que evangelizar é esse evangelho natural, igual o testemunho de Jeová, vai nas casas. Como é que está o dia? Está bonito, né? E como é que está a condição do mundo? Está ótimo, está terrível, né? Irmão, o eleito vem. Vou dizer uma coisa para você aqui, ó. O eleito vem, não precisa nem você para poder. Ele pode pegar um papel, um panfleto, e você vai entregando, mais um, vem mais um. Vou pegar assim mesmo, vai coloca no bolso. Aí coloca no bolso, vai para casa. E chega lá em casa, ele vai, toma um banho, vai, e de repente ela sai deitado ou no banheiro, alguma coisa, ele tira. Talvez até sentado no vaso para poder fazer o número 2, e tira, para poder ler. E de repente, e aqui vai mexendo. Amém, irmão? E a semente está vindo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Eu estou lá em casa assim, olha que eu fiz o evangelismo lá há muitos anos lá. Muitos anos, nem tinha asfalto, era tudo chão, tudo terra, até para chegar lá no Aranhas. Isso foi em 2002, 2003. Falei, esse lugar aqui não tem nada não. Aqui a cultura é muito idólatra. Nossa, muito idólatra. Mas mesmo assim eu estou pegando panfleto, outros jogando no chão, e outros nem queriam saber. Quando via algum panfleto já corria longe, e aquela coisa toda. Aí quando foi agora o ano passado,
recebo um telefonema, aqui é a irmã Maria do município de Aranha, eu estou ouvindo o programa de 4 meses, eu quero ser batizado em nome de Jesus Cristo, amém, irmão? Onde eu imaginava, saiu. Semente. Aleluia. É semente, amém, irmão? O profeta irmão Branham disse, pregar a mensagem é o nosso dever, regar a semente nós temos que fazer, mas dar o crescimento é Deus que tem que fazer. O profeta uma vez disse o seguinte, eu lanço a rede, Pai, aqui está o que eu consegui, mas somente o Senhor sabe quem é e quem não é. Verdade. Somente o Senhor sabe quem é eleito e quem não é. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? É dessa maneira. Uma vez o irmão Branham conta a história de um homem que vendia carros. Que vendia carros. Aí um casal foi lá para ver um carro e tal. E aí começou a falar de Jesus, aquela coisa. Ele disse que não tinha tempo e tudo. Deu só um pedacinho de papel e colocou no bolso assim. Adquiriu no bolso assim, colocou assim. E ele não tinha vendido nenhum carro naquele dia. E voltou, saiu do pátio, foi para o escritório e ficou lá no escritório lá. De repente ele coloca a mão no bolso. Quando coloca a mão no bolso, tira um pedacinho de papel. E estava escrito assim, onde tu passarás a eternidade? Aquilo mexeu com ele. E embaixo dizia assim, e isso tem que ser resolvido. E aí pronto, aí meu filho, aquilo atingiu o eleito e ele não descansou até que buscou o que era correto. Amém? Amém. Foi em Billy Graham ele não tinha o que tinha. Foi em outra reunião, não achou o que tinha. Foi em outra, não achou o que tinha. Foi em outra, não achou o que tinha. Foi em outro pastor, não achou o que tinha. Foi em outro pastor, o outro pastor. Aí disse, olha pastor, eu já tenho rodado, tem mais de 20 anos que eu estou rodado, já passei nessa igreja, nessa, fiquei nessa, fui nessa. Aí o pastor falou assim, seu caso é grave. Só tem um homem que pode responder isso para você. Tem um homem lá embaixo, lá chama William Branham, ele é profeta, ele pode dizer para você. Amém, irmão? E ele chegou e contou, chegou e foi procurar o irmão Branham. E chegou o irmão Branham, era já de noite, tarde, chegou buzinando no carro. Pam. É aqui que mora o William Branham, eu estou procurando o William Branham. O irmão Branham chegou cansado, ia dormir. O irmão Branham falou assim, sou o William Branham. Escuta, eu vim de longe e tal, mas eu estou vendo que o senhor está cansado. Desculpa, eu vim outro dia, irmão. Não, acerca de Jesus é agora mesmo. Amém. E ele sentou na varanda e ele contou toda a história. Ele contou do princípio. Irmão, eu vendia carro e assim um dia um casal, de repente um papel estava dentro do meu bolso e lá estava escrito no meu escritório, lá assim abri, onde passarás a eternidade. E aquilo mexeu com minha mente, eu joguei no lixo e depois eu peguei de novo, joguei no lixo e peguei de novo. Ei, glória! E depois procurei Billy Graham, depois procurei aquele pastor, procurei isso e procurei, passei em todas as igrejas, irmão, e eu senti que não tinha Deus ainda. Irmão Branham disse, olha, escuta, o que aquele pregador da outra igreja falou era um pouquinho de verdade, o que o outro falou era verdade também, o que o outro falou também era verdade, mas deixa eu falar para você sempre teve isso. Irmão Branham? Quer dizer que esse tempo todo a procura de Deus, eu tinha isso o tempo todo comigo? Disse, sim, irmão, você tinha isso o tempo todo e não sabia. Mas quando? Vou te explicar. Lembra quando você falou do papelzinho que pegou no bolso e estava escrito lá? Onde passarás a eternidade? Lembro. E você não foi suficiente para passar por cima daquilo. Foi ali mesmo que Deus te fisgou. Amém, irmão? Foi ali mesmo que Deus te fisgou. Então, irmão, eu tinha isso o tempo todo. Sim, você tinha isso o tempo todo. Agora que você vai melhorar. Amém, irmão? Apolo tinha Jesus o tempo todo, mas conhecendo somente o batismo de João. Tinha Jesus o tempo todo, conhecedor das Escrituras, poderoso das Escrituras, homem de boa conversa, mas conhecendo somente o batismo de João. E aí Áquila e Priscila o persuadiu a ficar lá, e Paulo ia chegar, porque Paulo tinha mais
tinha mais revelação, tinha mais conhecimento, mais postura de posicionamento, porque pregar para um grande pregador igual Paulo não é fácil, né, irmão? E ele era poderoso nas Escrituras. Como é que Áquila e Priscila poderiam dizer? Mas observe que Áquila e Priscila já fez o papel deles, mostrou pontualmente. E aí Paulo chegou, e quando Paulo chegou, viu eles lá, Paulo olhou assim, eles são batistas, não tem Espírito Santo não. São batistas. Receberam o Espírito Santo quando crente? Não, nós nem já sabemos que é o Espírito Santo. Foi batizado de quê? Do batismo de João. São batistas mesmo. João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, e o que os viram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eles já eram fisgados, só precisavam de um empurrão. Isso, verdade. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Então, observe para você ver. Agora, como que um eleito age? Olha como o eleito age. Aqui está Apolo, é Apolo? É Apolo, né? Apolo, um grande, poderoso das Escrituras, eloquente na palavra, e ouvir de um homem que ele ainda não tem Deus. E aí, devo pegar pesado ou pegar leve? Paulo disse na cara deles, vocês não têm Deus ainda, porque o Espírito Santo é Deus. Amém, irmãos? Recebeste vós já o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Deus. Paulo disse na cara deles, vocês não têm Deus ainda. E aí? Apolo ficou chocado? Não. Aqueles homens não ficou chocados, não. Eles eram eleitos. Isto, verdade. Isto. Eles eram eleitos. E ouvindo Paulo, entenderam, compreenderam, captaram, o entendimento foi aberto e foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Amém, irmão? Então não fique preocupado, irmão. O eleito, quem trata com ele é Deus. Isso é verdade. Não fique preocupado. Você acha que eu fico chorando, lamentando em casa? Meu irmão foi embora. O irmão afastou. Será que eu falei alguma coisa que ele ficou? Você acha que eu fico preocupado com isso? O irmão não está mais indo na igreja. Você acha que eu estou preocupado? Quem cuida da semente eleita é Deus, irmão. Ei, glória, é verdade. Cuida da semente é Deus. Isto. Eu comecei com uma pessoa nessa cidade, para me terminar com uma, não estou nem aí, irmãos. O importante é que Deus esteja comigo. Amém. Vocês estão entendendo? Que isso? Para com isso. E tem pregador aí da mensagem abrir mão de tanta coisa só para ter membro, só para ter membro, só para ter membro. Namoro escandaloso. Já teve pessoas daqui dessa igreja aqui, foi procurar um pastor, não sei aonde aí. É porque lá nossas crianças podem ficar de qualquer maneira, o pastor não importa. Meu Deus. Lá em Sidônia também. É porque nós fomos. Tinha um casal lá, um casal que começou a congregar com nós lá em Sidolândia, e dois meninos que eu. Aí eu chamava a atenção, ô irmão, vem cá, ele chamava a atenção e falava. O irmão ia lá, e eles ficou doente com aquilo. Aquilo mexeu com eles, dondoca, atingiu eles. Aí passou um determinado irmão que congrega em outra igreja, a mensagem por lá, disse, não, você pode ir lá para nossa igreja, lá nosso pastor não vai importar não. E foi para lá e está lá até hoje. Quantos? Aqui mesmo já teve jovem querendo namorar indecentemente? Aqui não, mas o pastor deixou. Então vai. Não. Quem cuida da semente eleita é Deus. Amém. Isto. Vocês não vêm aqui para me ouvir, não. Vocês não vêm aqui para me ouvir. Vêm para ouvir a palavra de Deus. Senhor. Vocês vêm ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Senhor. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus. Santo. Obrigado, Senhor Deus,
Amém, Senhor. pela palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Peço, Pai, tem misericórdia, meu Deus. Senhor Deus, Tenha piedade. eu Pai. peço perdão pelos meus Amém, pecados. Senhor. Eu Deus peço também, perdão pelas Senhor. minhas falhas. Tem misericórdia, Senhor. Senhor Deus, Aleluia. eu quero estar, Pai, no mesmo patamar que estava Timóteo. Amém, Pai. Quando Verdade. recebeu de Paulo, quando estava ainda na prisão, Oh, aquela carta glórias. dizendo: instes em tempo e fora de tempo, redargas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, Amém, Pai. porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E Paulo chegou a dizer: todos me deixaram, me abandonaram por causa da palavra. Oh, Ó Deus, glória. tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Perdoa as Senhor. nossas falhas. Verdade, ó Deus. Perdoa, Senhor Deus, Debaixo nossas da cruz, negligências. Pai, debaixo E do que o sangue, amor do Pai. Senhor venha aos nossos Tem corações. misericórdia, E meu abençoa Deus. cada um nessa Amém, noite, Pai. Senhor, amém. Que nós Pai. possamos entender o local onde nós viemos. Oh, Que glória. possamos entender o que isso significa cada dia em nossas vidas. Não, Senhor. Pai, eu oro para cada família nessa noite. Cada família seja curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada pai, que cada mãe, que cada jovem, Pai querido, possa repensar o que foi falado nessa noite. Meu Deus, abençoe cada um. Que nós possamos sair dessa porta, Pai, mesmo que seja 0,5% para melhorar nós mesmos, Senhor. Senhor. Porque se não melhorar nem nada, Pai, fica zerado. Tem alguma coisa errada em algum lugar, Senhor. O remédio já não está mais fazendo efeito. Tem misericórdia, Senhor meu Deus. Jesus, tem misericórdia de nós. Tenha Perdoa piedade, nossas Pai. falhas, nossas Ajuda-nos, negligências. Pai. Em Sem nome cristão do Senhor verdadeiro, Jesus Senhor. Cristo. Amém. Amém, Pai. Amém. Senhor. Aleluia. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima reunião, Amém. se Deus assim permitir. Deus abençoe cada um. Amém. Amém.